Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, vamos dar início à nossa sessão de julgamento da turma 3402, do dia 15 de dezembro de 2020, às 14 horas. Nós temos uma preferência, com sustentação oral, o item 83 da pauta, navegantes, comércio, de relatoria da conselheira Renata. Eu peço a Fabiana o apoio para convidar a doutora Elaine Lopes Lourenço Mustefaga para ingressar na sala. Irei convocá-la, presidente. Patrona convocada, presidente. Obrigado. Boa tarde, doutora Elaine, seja bem-vinda à nossa turma julgadora. Boa tarde a todos. Agora o item 83 da pauta, navegantes, comércio, de relatoria da conselheira Renata. A conselheira fará a leitura do relatório e, posteriormente, eu passo a palavra para a senhora por 15 minutos. Renata, você tem a palavra? Então, vamos à leitura do relatório. Trata-se de recurso voluntário, interposto com o acordo 003-624, proferido pela DRJ de São Paulo, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação da contribuinte. Aí, abaixo, eu colaciono a emenda do julgado da DRJ e, por bem relatar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, então eu reproduzo o relatório do acórdão da DRJ, que a empresa acima qualificada foi em decorrência de ação judicial intimada a recolher a importância de 720.048,69 UFIs, incluído multa de ofício e juros de mora até 31/7/95, referente aos fatos geradores de janeiro a dezembro de 1990 e janeiro a dezembro de 1991 e janeiro a março de 92, em virtude da exigência do fim social. Conforme determina o artigo 9º do Decreto 70.235, foi lavrado o auto de infração de folhas, no caso 19, segundo a... Mas não é o I-folhas, né, a folha do processo, dando-se ciência à impugnante em 31/7/95. Aí ele trata aqui do ponto do fim social e enquadramento legal, o artigo 1º, do parágrafo 1º, do Decreto-Lei 1940 de 82, artigos 16, 80 e 83 do Recofins, aprovado pelo Decreto 92.698 de 86 e 28 da Lei 7738 de 89. O interessado apresentou em 30/8/95 impugnação de folhas 45 a 55 através de representante, argumentando em síntese. Os supostos débitos apontados entre janeiro e julho de 1990 devem ser prontamente anulados, posto que prescritos. Item 2. A contribuição ao fim social contraria toda a legislação pertinente. Item 3. Os aumentos da alíquota do fim social, que chegou a 2%, foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Em relação ao fim social, a Constituição dedicou o artigo 56 de suas disposições transitórias. Nele determina que até que lei disponha sobre o artigo 196, inciso 1º, a arrecadação decorrente de, no mínimo, 5/6. Espera aí que saiu da página. 5/6 percentuais relativos à sua alíquota passariam a integrar a alíquota, a receita de Seguridade Social. Como sobre o faturamento das empresas já incidia a contribuição ao PIS, nos moldes em que foi recepcionado pelo artigo 239 da Constituição de 88, e sobre folha de salário já incidiam as contribuições diretas ao INSS, quando a Lei 7.089 de 88 instituiu a contribuição social sobre o lucro das empresas, ficou totalmente regulamentado o artigo 195, inciso 1º da Constituição, dizendo ser exigível
a destinação para a Seguridade Social de 5 dos 6 décimos percentuais correspondentes à arrecadação do fim social. Como imposto na sua natureza precípua, conforme demonstrado e reconhecido pela jurisprudência anterior à Constituição Federal, não pode prevalecer, já que sua configuração impositiva não se encontra prevista no elencário pertinente ao sistema tributário. A discussão sobre a impropriedade do uso da TRD já foi apreciada nas várias esferas administrativas e judiciais. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela não aplicabilidade da referida taxa para atualizar monetariamente a dívida resultante de decisão judicial, ao mesmo tempo em que determina a exclusão da TRD dos cálculos da correção monetária. A multa imposta no auto de infração é abusiva, motivo pelo qual não merece prosperar. O fundamento da multa é punir o contribuinte por um procedimento em desacordo com a legislação federal, com a obrigatoriedade de comprovação de má-fé. A mera leitura de um auto de infração em epígrafe e de seu termo de verificação revela que nem mesmo as autoridades viram nos autos da impugnante qualquer prática de má-fé. Por esse motivo, a aplicação da multa no percentual até 100% do valor do débito é flagrantemente abusiva, não podendo ser mantida. Conforme se verifica, as folhas tais foram os autos encaminhados à DRE, a fim de que o autuante especificasse a alíquota aplicada na elaboração do demonstrativo de apuração do fim social, tendo a fiscalização informada no documento de folhas tais que a alíquota aplicada foi de 1,2 no período de janeiro de 90 a fevereiro de 91 e de 2% no período de março de 91 a março de 92. Bom, voltando aqui às minhas palavras, conforme folhas 82, verifica-se que o aviso de referimento à notificação postal, referência de decisão da DRJ, voltou com a informação de que o destinatário mudou-se, então a notificação se processou por edital, conforme folhas 83, sem que o contribuinte apresentasse recurso. Lavrada a inscrição individuativa e expedida a CDA, foi proposta a ação de execução fiscal. Citado, o contribuinte apresentou exceção de pré-executividade, alegando ausência de intimação da decisão da DRJ, sendo provida pelo juízo da 6ª Vara de Execuções Fiscais da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo e mantida pelo TRF da 3ª Região. Foi negado seguimento ao recurso especial da Fazenda e a contínua STJ negou o provimento ao agravo em recurso especial da Fazenda, havendo, portanto, trânsito em julgado em 21 de outubro de 2014. Assim, cientificada da decisão da DRJ em 12 de 1 de 2017, conforme o edital número 8 de 2017, de folha 199, o contribuinte apresentou recurso voluntário na data de 2 de 3 de março de 2017, conforme folha 220, pugnando pelo provimento do recurso e cancelamento da exigência fiscal, com a consequente extinção do crédito tributário, alegando as mesmas razões de impugnação. É o relatório, presidente. Ok, Renata. Doutora Elaine, são 2 horas e 12 minutos. A senhora tem a palavra por 15 minutos. Ok, obrigada, presidente. Boa tarde novamente a todos. Eu sei que é um processo muito antigo e a matéria bem antiga também. Eu vou falar um minutinho só, apenas pelo dever nosso mesmo, do que foi abordado no recurso. Bom, trata-se de auto de infração que exige, como a relatora bem disse, o recolhimento da contribuição do fim social, a princípio a alíquota de 2%, com base no artigo 9º da Lei 7689. A DRJ, ela reduziu, claro, a alíquota aplicada de 2% para 5%, para 0,5%, tendo em vista a conhecida inconstitucionalidade do artigo 9º e as suas formas de cobrança. E só que o que a recorrente vem alegando é que, devido à declaração de inconstitucionalidade do artigo 9º, o fisco ele não poderia exigir o recolhimento não só da alíquota elevada, mas também da própria contribuição ao fim social. Tendo em vista que o auto de infração ele se baseou em um artigo declarado inconstitucional para cobrar a referida contribuição.
Como também já relatado, sabe-se que a continuação do fim social seria permitido apenas até o momento em que fosse editada uma lei que suprisse o financiamento da Seguridade Social. E isso ocorreu exatamente quando promulgou essa referida lei. E, contrariando o determinado pelo Constituinte, o artigo 9º, ele acabou por manter a exigência do fim social. Então, quando declarado a inconstitucionalidade do artigo que manteve o fim social, por consequência, a exigência da contribuição também seria inconstitucional. E daí, a alegação da impossibilidade da cobrança, tendo em vista a ausência de disposição legal que autorize. Então, rapidamente, são esses os termos, o que se espera é o afastamento da aplicação do artigo 9º, e não só com relação às alíquotas, mas também para cancelar a totalidade da cobrança cobrada, a hora cobrada. Seriam essas razões. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Obrigada. Ok, doutora Elaine, obrigado. Então, retorno a palavra para a conselheira relatora. Então, vamos ao voto. Nos termos do relatório, verifica-se a definitividade do recurso voluntário, bem como o preenchimento dos seus requisitos de admissibilidade, resultando, portanto, em seu conhecimento. Ressalta-se, contudo, que a recorrente foi intimada do acordo 003-624, de 27 de 10/99, por meio do edital 8 de 2017, segundo o qual o prazo de 30 dias para apresentação do recurso voluntário começaria a ocorrer no 16º dia da data de sua fixação. Então, fixado o edital em 12 de 1 de 2017, o prazo de 30 dias iniciar-se-ia dia 28 de 1 de 2017, sábado, prorrogando-se para o dia útil seguinte, dia 30 de janeiro de 2017, findando-se em 28 de 2 de 2017, terça de carnaval, prorrogando-se para o dia útil seguinte, dia 1º de 3 de 2017, quarta-feira de cinzas. Em 24 de 2 de 2017, a recorrente postou via Correios referido recurso, conforme folha de 275, o qual foi recepcionado na Secretaria da Receita Federal em 23 de 3 de 2017. Portanto, tempestivo o recurso. Quanto ao mérito, trata-se de auto de infração lavrado em face da contribuinte, visando a cobrança de contribuição ao fim social, referente ao período compreendido entre janeiro de 1990 a março de 92, no valor de R$ 644,83, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, Decreto-Lei 1940 de 82. Os demais que eu já li, de acordo com o relatório. A DRJ julgou procedente, em parte, a impugnação do contribuinte, em resumo, alegando-se item 1. Preliminarmente, afasta a decadência dos débitos entre janeiro e julho de 1990, diante do prazo decadencial de 10 anos previsto no artigo 45 da Lei 8.212 de 91. E quanto à inconstitucionalidade do fim social, pontuou que não cabe à autoridade administrativa apreciar as alegadas incondicionalidades levantadas pelo contribuinte. E no mérito sobre o próprio fim social exigido das empresas comerciais e mistas, reconhece a sua exigência no percentual de 0,5%. Em síntese, em recurso voluntário, o contribuinte reitera os argumentos contidos na impugnação, destacando o histórico da contribuição ao fim social, assim como sua inexigibilidade face ao entendimento do STF, e pede seja reformada a decisão de primeiro grau, cancelando-se o auto de infração e declarando-se a extinção do crédito tributário. Aí do item 2.1, que eu vou falar da decadência aqui. Nada obstante a decadência não ter sido ventilada no recurso voluntário, por ser matéria de ordem pública, trago o assunto a julgamento. O auto de infração em debate tem por fim a cobrança de crédito tributário referente à contribuição para o fim social, cujos fatos geradores ocorreram no período de 30 de janeiro de 90 a 31 de março de 92. A autuação se deu em 31 de 7 de 95 e a notificação ao sujeito passivo na mesma data. Em impugnação, a contribuinte pleiteia a decadência para a constituição do crédito tributário referente ao período entre janeiro e julho de 1990. A DRJ nega o pleito, tendo em vista o prazo decenal do artigo 45 da Lei 8.212 de 91. Como se diz, o STJ editou a súmula vinculante número 8,
que diz o seguinte, que são inconstitucionais os parágrafos do artigo 5º do Decreto 1595 e os artigos 45 e 46 da 8.212, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário. Portanto, deve-se adotar o prazo de 5 anos para a constituição do crédito tributário para os casos de lançamento por homologação nos termos do parágrafo 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional. Como visto, a ciência da lavratura do AI se deu dia 31/7/95. Tem-se por decaído o direito da Fazenda em promover a constituição dos créditos derivados dos fatos geradores ocorrido entre janeiro e julho de 1990. Assim, reconheço a decadência no tocante àqueles fatos geradores entre janeiro e julho de 1990. Agora, no mérito propriamente dito, quanto à exigência do fim social. A contribuição para o fim social, instituído pelo Decreto-Lei 1940, de 25 de maio de 82, foi recepcionada pela atual Constituição, quando então referido decreto institui uma contribuição social destinada a custear investimentos de caráter assistencial em alimentação, habitação popular, saúde, educação e amparo ao pequeno agricultor, conforme o artigo 1º, correspondente à alíquota de 0,5% incidente sobre a receita bruta das empresas públicas e privadas que realizem vendas de mercadorias, bem como instituições financeiras e das sociedades seguradoras, e de 5% para as empresas privadas que realizam exclusivamente venda de serviços. Apenas a venda de mercadorias ou serviços destinadas ao exterior nas condições estabelecidas na portaria ficam fora do âmbito aqui de incidência. Só um histórico aqui do tributo. No ato das disposições constitucionais transitórias, a atual Constituição cuidou de preservar essa contribuição social, estabelecendo no seu artigo 56 que, até que lei disponha sobre o artigo 195, inciso 1º, a arrecadação decorrente de, no mínimo, 5/6 percentuais correspondentes à alíquota da contribuição, de que trata o Decreto-Lei 1940, que é o objeto de análise, alterado pelo Decreto 2049, de 1º de agosto de 83, pelo Decreto 91.236, de 8 de maio de 85, e pela Lei 7611, de 8 de julho de 87, passa a integrar a receita da Seguridade Social, ressalvados exclusivamente no exercício de 88, os compromissos assumidos com os programas e projetos em andamento. Essa é a redação do artigo 56. Essa alíquota de 0,5% veio a ser acrescida de 0,1% apenas no exercício de 88, na forma do Decreto-Lei 2.397, o que, no entanto, foi ignorado pelo legislador constituinte, ao referir no artigo 56 do ADCT os 5/6 percentuais. Já na vigência da atual Constituição, sobreveio a Lei 7.089, de 15 de dezembro de 88, resultado da conversão da medida provisória 22.188, instituindo uma contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas destinadas ao financiamento da Seguridade Social, que é o artigo 1º, tendo por base de cálculo da contribuição o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda, pelas alíquotas de 10% da receita bruta no período de 10 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, no caso de pessoa jurídica desobrigada à escrituração contábil, e de 8% para as empresas comerciais, sendo 12% no exercício de 89, para as instituições referidas no artigo 1º do Decreto-Lei 2426. Essa contribuição foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, à exceção do resultado apurado no exercício base encerrado em 31/12 de 88, como previsto no seu artigo 8º, tido por inconstitucional, no RE 140.733. No seu artigo 9º, a Lei 7689 de 88 manteve as contribuições previstas na legislação em vigor, incidente sobre folha de salários, e a de que trata o Decreto-Lei 1940 de 82 e alterações posteriores, incidentes sobre o faturamento das empresas, com fundamento no artigo 195, inciso 1º da Constituição, o que veio a ser considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal no outro RE, que é o 150.764.1 do Pernambuco. O Supremo Federal asseverou que, quando as empresas comerciais e industriais, financeiras, seguradoras e mistas, o fim social
deve ser cobrado conforme o Decreto-Lei 1940 de 82 e suas alterações anteriores à Constituição de 88, até a edição da Lei Complementar 70 de 91, em razão da incondicionalidade do artigo 9 da 7689 e das posteriores majorações de alíquota. Nesse sentido, aí eu reproduzo aqui parte do voto, que eu vou ler aqui a parte em negrito. Em norma de natureza constitucional transitória, emprestou-se ao fim social características de contribuição, jungindo-se à imperatividade das regras incertas no Decreto-Lei 1940, incompatibilidade manifesta do artigo 9º com o diploma no que discrepa do texto constitucional. E aqui depois, mais a parte no final também, que vai falar exatamente a mesma coisa no outro RE. Foi feito, então, o Supremo Tribunal Federal assegurou que a cobrança da contribuição ao fim social deveria obedecer aos ditames do Decreto-Lei 19.940 até a edição da Lei Complementar 70 de 91, devendo ser aplicada a alíquota de 0,5 sobre o faturamento. A contribuição ao fim social vigeu até a Lei Complementar 70 de 30 de dezembro de 91, viesse a instituir a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, atual COFINS, devida pelas pessoas jurídicas, inclusive a elas equiparadas pela legislação de imposto de renda, destinada exclusivamente a despesas com atividade fim das áreas de saúde, conforme os artigos da determinada lei. Sem dúvida, essa contribuição social, denominada COFINS, instituída pela Lei Complementar 70 de 91, veio a substituir a contribuição para o fim social versada no Decreto-Lei 1940, tanto que, sem poder fazê-la subsistir, revogou-a expressamente em seu artigo 13, conforme está aqui reproduzido. Mantidas até essa data o Decreto-Lei 1940 de 82 e alterações posteriores à alíquota exigida no artigo 11 da Lei 8.114, de 12 de dezembro de 90. Portanto, sem razão a recorrente, em sua pretensão de ver reconhecida a impossibilidade de cobrança do fim social após a vigência da Constituição de 88. Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência no tocante aos fatos geradores entre janeiro e julho de 1990. É como voto, presidente. Ok, obrigado, Renata. Está aplicando 150, né? Na decadência. Teve pagamento aqui, esse é o ponto. Não tinha essa questão para ver se era 1731, se tem pagamento nesse caso? Quando tem pagamento... Tinha, porque ela pagou em alíquotas... Mas isso é fato, isso. Ela pagou, não tem omissão de pagamento nesse período, não, né? Exato. Isso que a gente tem que confirmar. Mas vamos confirmar. Pedro? Eu queria falar, presidente. Você falou aqui no... Deixa eu ver qual é a página 5, que a lavratura do auto de infração deu 31/7/95. E você fala aqui também nesse mesmo parágrafo que tem-se por decaído o direito da Fazenda Pública em promover a constituição dos créditos derivados dos fatos geradores ocorridos entre janeiro e julho de 90. Você está incluindo julho aqui, deveria tirar, né? Se a ciência do auto de infração foi 31/7, o mês de julho de 90 não estaria decaído. Tá certo. Eu entendi que estaria abarcado julho também, mas se vocês entenderem que é até junho... Mas o fato gerador não está decaído, julho de 90. Isso. E antes de encerrar a apuração mensal, foi dado ciência. Antes de completar os 5 anos, né? Então seria de janeiro a junho, né? De junho. Isso. Alguém conseguiu verificar se teve pagamento? Deixa eu ver aqui. Eu estou tentando abrir aqui e está só rodando. Rodando não, né? Está no tracejado aqui. Aberto aqui, deixa eu procurar. Eu posso perguntar isso a ela? Oi? Será que Eu acho que provavelmente ela deve conhecer, já deve ter essa informação mais rápido do que a gente aqui. Posso fazer a pergunta a ela? Claro que pode.
que Pode informar isso rapidamente? É que eu estou até confirmando aqui, como isso não foi ventilado em recurso, eu estou exatamente tentando confirmar aqui agora também. Mas já falo. Eu achei que pudesse, quem sabe, ter uma resposta mais pronta. Eu acho que teve o pagamento à alíquota menor, mas eu vou confirmar. Eu tenho quase certeza que houve realmente o pagamento à alíquota menor, mas como... Também não quero falar sem ter certeza. Peraí. Tô com problema de internet aqui também. Navegante. Deve ser algo no processo, porque, pelo visto, tem o mesmo problema que eu aqui de manhã. Fica só rodando e não abre muito. Não, aqui tá andando agora. Esse processo é antigo. Vamos lá. Se vocês quiserem, eu tenho a cópia integral aqui. Se alguém tiver com dificuldade, eu posso encaminhar. Você podia colocar na pasta T. Posso. Faço isso agora. Estou vendo aqui e tem um demonstrativo aqui feito pelo auditor. O negócio é no volume... Deixa eu ver aqui. Tá baixando, tá, gente? Já tá indo. Acho que só tem um volume, né? Volume 1. Não tem volume, né? Então, deixa eu falar qual é a página, que eu não numerei a página aqui, não peguei coisa. Na página 12. Na página 12, tem um demonstrativo aqui feito pela auditoria que mostra que o valor devido e o valor pago. E não está aparecendo, valor recolhido não está aparecendo, não custando nada como valor recolhido aqui. Em 90... 12? Deixa eu ver aqui. É porque isso não é tão óbvio. Como estava discutindo, a empresa poderia não ter recolhido, então por isso que tem que ser... Não consta recolhimento, não. Aqui nesse demonstrativo. Valor a recolher... Deixa eu ver aqui. Valor tributado. Agora aqui está no período 90, 91. Porque, assim, a alíquota que estaria sendo aplicada aqui já é a alíquota menor. Que alíquota menor que 0,5% ele poderia ter usado, não é isso? Não, eles estavam pedindo a alíquota maior. O que pode ter acontecido eles ter pago em cima de 0,5 e veio o complemento, né? Não sei se foi... Eu não atentei, confesso, a esse fato. Nesse demonstrativo aqui de janeiro a julho de 90 não consta nenhum recolhimento, não. Eu acho que não consta esse dado nos autos, inclusive. Ô Pedro, na página 5 do processo, dá uma olhadinha aí. Parece que sim, aquela... Interessante, né? Parece que é até datilografado, né? No processo de cobrança administrativa domiciliar. Isso é do seu tempo, viu, Pedro? Não é do meu, não. Meu não, senhor presidente. Aqui fala, período de apuração, valor originário do débito e valor remanescente. Não fala recolhimento, né? Fala só vencimento. Remanescente... Só que esse demonstrativo que eu estou pegando aqui, dá uma olhada aí na folha 12 Folha 12 está igual, do valor devido e o valor a recolher. Demonstrativo de apuração do Fundo de Investimento Social. Está valor recolhido aqui, valor devido menos valor recolhido. Valor recolhido está 0. Entendeu? Pega aí a folha 12. Eu acho que esse demonstrativo aqui está mais claro. De janeiro de 90... Não, tá claro. Pega na folha 11, termo de verificação do auditor fiscal. Item 1, falta de recolhimento da contribuição para o PIS, faturamento relativo ao... não, isso aqui é FIS social. 2, falta de recolhimento do FIS social correspondente ao período de apuração janeiro a março. Mas ele pode ter falado falta de recolhimento total, né? Pode não ser recolhimento total. Não, eu acho que na página seguinte mesmo, presidente, vai na página seguinte que é a 12. Na segunda coluna, tá lá, valor devido menos valor recolhido. Tá zero. Zero. Tá zero. E processo, Thaís, ou página 12 do processo? Existe o volume 1,
Daí, dentro desse PDF, que é o volume 1, é a página 12. Página 12 do PDF aí. Que é a página folhas 13 do e-processo. É isso que o Pedro tá mostrando. Ó. E isso tá para todos os meses. Que 90, 91, 90... Aqui. Mas o interesse aqui é janeiro a julho, né? A junho. Tá tudo aqui zero. Então, se não tem recolhimento, então não tem decadência. Porque aí vai para um 7,3, começa aí no 91. Uhum. Isso aí é repercussão geral, você não dá nem para interpretar, não, isso é complicação. Não. Tem razão. Ou de fato, se não houve pagamento nenhum, você tem razão, não teria decadência. Eu mesma, no caso aqui, retiro a decadência. É que eu entendi que estava sendo cobrado o resíduo, mas eu também não tenho nada aqui que comprove que não tenha ocorrido o resíduo. Fala que deixou de recolher todas as informações nesse sentido. Oi? Na página 23, que ele vai explicar a descrição dos fatos, enquadramento legal. Está falando da contribuição ao fim social. Valor apurado, conforme relatado no item 2, essa data de infração. A autuada deixou de recolher as cópias da União das contribuições relativas ao fim social. Deixou de recolher, né? Naquela página 11 também estava falando nesse sentido. Deixou de recolher. Na 23 é a mesma coisa. Não houve recolhimento nenhum mesmo. Não. Tudo leva a crer que realmente não houve aqui o recolhimento. Então você vai mudar o voto, Renato? Isso aí. Só na parte da decadência. Aí eu só vou excluir, na verdade, esse item. Era o item que você estava dando. Tinha sido de ofício, né? Oi? Eu tinha reconhecido de ofício. Sim. E era o que você estava dando provimento. Seu provimento era parcial para isso. Eu não me atentei com 7.3. Então você pode... Agora eu entendi melhor por que a defesa não alegou isso, né? Porque eu estava achando que a patrona estava comendo bolo. Mas agora... É que a gente pegou o processo em recurso e realmente não analisamos a decadência. Então, por isso que eu nem tenho informação se teve pagamento ou não. Mas não teve, não. Tá claro. No princípio, pelo que a gente viu aqui agora, não teve mesmo. Então, é negar provimento totalmente, então, o recurso. Esses processos eram tão comuns antes. Então, na minha turma anterior, isso aí era em seguida. Então, aí era automático. Era a primeira pergunta, teve pagamento ou não teve? Então, era reincidente. Então... Está retificando o seu voto, Renato? Pronto. Então, agora realmente não tem pagamento. A patrona também não tem essa informação. Então, na verdade, na manifestação de conformidade, ele tinha alegado isso. Tinha. Da prescrição dos valores apontados entre janeiro a julho de 90. Mas ele fala o 173 e não fala as datas. Também não ajuda. Mas estava na manifestação de conformidade. Estava. Então, podemos votar, gente? Sim, pronta para votar. Então, vamos lá. Conselheiro Pedro? Eu não sei se você observou, acho que Cíntia não caiu, não? Não. Sim, é. Está presente? Você não está aparecendo a imagem, Cíntia. Minha internet. Com essas alterações, eu acompanho a relatora. Então, a relatora então, é no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Isso. Perfeito. Cíntia, como vota? Oi, eu tô cinza, mas eu tô aqui. Eu não sei se está aparecendo minha imagem. Ah, não. Para Não, mim, mas a gente está te ouvindo. Tá, eu vou... Seria interessante aparecer. Quer que eu saia e entre de novo? Eu vou entrar de novo. Por favor. Tá, só um minutinho.
senhor chegou a fazer auto de infração usando esse programa do Safira, né, presidente? Com essa impressora antiga. Fala que não deve, ouve o que não quer. Olha lá, presidente. Meu governo fiscal do Estado, o auto de infração era batido à máquina, gente, da tilografia lá no posto fiscal. Então, Não peguei essa época, não. Eu peguei. Olha lá, Cíntia. Então, vamos lá, Cíntia, como vota? Então, considerando essa alteração, negando o provimento total, eu acompanho a relatora. Ok. Presidente, licença, o Carlos caiu e me enviou mensagem dizendo que está reiniciando o computador. Perfeito, a gente aguarda então. Obrigado. Joia. Hoje de manhã estava com problema, até o presidente da Câmara, Luiz Eduardo, me mandou mensagem que parecia que o JITS estava com problema em várias coisas. Mas esse negócio de cobrança administrativa domiciliar, CAD, Pedro, isso aí é o pessoal do seu concurso que fez isso. Eu entrei na Receita e trabalhei 3 anos no CAD, fazendo CAD. Eu não. Na verdade, já tinha acabado o CAD, mas aqui em Goiânia eles continuaram. E depois até estavam questionando a legalidade de fazer CAD, não estava tendo mais, não tinha muito fundamento legal para continuar essa atividade. Você ouviu falar o que é CAD, Renan? Já ouviu? Cobrança administrativa domiciliar. Você apurava os débitos do contribuinte, né? Antes de você lançar, você tinha que convencer ele para ele parcelar, sem multa. Aí, se ele não aceitasse parcelar sem multa, né? Aí você autuava ele com multa de ofício. Interessante, mas eu nunca ouvi falar, não, é a primeira vez. Não, tinha isso. Renan, juvenil. Não fez curso de formação, não? O professor não montava caso no curso de formação da Receita, não? Não, lá era mais as coisas mais modernas, né? Conta caso, quando a gente dá aula no curso de formação, a gente tem que contar o caso. Que graça que tem? Dava bons resultados, assim, na Receita, os contribuintes tinham boa vontade, parcelavam e ingressava muito dinheiro. Pô. Eu acho que estão voltando a fazer um trabalho mais ou menos parecido, né, atualmente, que é a cobrança especial, né, que chama o contribuinte, faz uma reunião, explica toda a história. Então. Vamos lá, eu acho que o Carlos já... Oi, Carlos, está de volta. Então vamos lá, Cíntia e o Pedro acompanharam a relatora, agora vamos para o Silvio Renan. Acompanha a relatora. Ok, Renata é relatora, então é o Carlos Alberto. Carlos? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho, então acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Fez sustentação oral a patrona do contribuinte, doutora Elaine Lopes Lourenço Mustefaga, OABDF 28478. Obrigado, doutor, até a próxima oportunidade. Ok, obrigada, boa tarde a todos. Voltando agora à ordem normal. Renato, de novo. Os itens 747576 da pauta satelital Brasil. Relatoria da conselheira Renata. Eles são iguais, Renata? Peraí, deixa eu ver aqui. Tem 2 que sim, um é diferente. É igual, mas diferente. É matéria de prova, mas um motivo discutido é outro. Então, 74 e 75 são iguais, e o 76 é que vai ser diferente. Tá, vamos lá. Ok? Nós vamos começar por qual? Pode ser o 74 mesmo, que eles são iguais, vou mudar o período. Então, esse caso aqui, se vocês acharem necessário, é aquele mesmo caso que a gente julgou de manhã, que já julgamos ontem, com relação à DCTF retificada por conta de ausência de pagamento indevido. Então, foi aquele tipo de caso que o contribuinte verifica que houve um pagamento indevido, faz a sua respectiva decomp, esquece de retificar a DCTF, motivo pelo qual o despacho decisório venha a ser não homologando. Nesse caso específico, o contribuinte, ele, mesmo após o despacho decisório, ele não vai retificar em momento algum a DCTF, ele não retifica. Né? Enfim, ela vai trazer aos autos apenas a fim de manifestação de inconformidade. Ela junta o DACOM, a DCTF originária
e a cópia do livro de apuração de entrada e saída do ICMS. Então, a DRJ mantém o despacho decisório por entender que na data da transmissão da DECOMP, a recorrente não era detentora do crédito pleiteado, motivo pelo qual não faz jus à restituição. Argumenta que a DCTF constitui confissão de dívida, conforme o decreto 2124/84, sendo documento hábil suficiente para exigência dos débitos nela declarados. Quanto ao DACOM, aduz que tem natureza meramente informativa e, portanto, não constitui o crédito tributário, pois não representa a confissão de dívida por absoluta falta de fundamento legal nesse sentido. Por fim, argumenta que o contribuinte não apresentou qualquer documentação contábil ou fiscal hábil a comprovar o crédito pleiteado. O mapa de apuração de PIS e COFINS apresentado pela contribuinte não teria o condão de atestar a veracidade das informações nele prestadas, a menos que fosse corroborado pela escrita fiscal e contábil. E que a apresentação de algumas páginas do livro de registro de apuração do ICMS também não se prestaria a confirmar qualquer direito creditório, já que através deste não é possível aferir o valor dos créditos de PIS e COFINS no acumulativo. E aí, vim, recurso voluntário, a recorrente vai revisar as alegações contidas na manifestação de inconformidade, protesta pelo aceite da análise dos livros de ICMS como prova da existência dos créditos, quando cotejados com o DACOM, e pleiteia a baixa dos autos em diligência, oportunidade em que ela poderia juntar novas provas, como aí o livro diário, o livro vazão, o TPJ e demais documentos pertinentes. Então, aqui é aquele típico caso em que não tem em recurso voluntário, apesar da DRJ já ter informado os documentos que possivelmente poderiam fazer com que o direito creditório fosse avaliado, e aqui ainda tem a agravante da DCTF, mesmo em momento posterior, não ter sido retificada. Então, aqui, o contribuinte não logrou a fazer prova do seu direito alegado, é um pedido de compensação, então cabe a ele trazer essa prova. O DACOM, por si só, como é o entendimento da turma, embora eu ressalve o meu entendimento, mas que, enfim, eu corroboro agora o entendimento da turma, no sentido de que uma mera declaração não seria possível. Da mesma forma, planilhas unilaterais não seriam suficientes. E assim como os livros de apuração de ICMS também não seriam suficientes a comprovar o direito alegado. Desta forma, eu voto por conhecer do recurso e negar provimento a ele. É como voto, presidente. Fiz aí um apanhado. O 7475 é nesse sentido, né, Renata? Isso. Perfeito. Pronto, alguém quer algum esclarecimento? Consta, então, o livro de apuração de ICMS, o demonstrativo de apuração do crédito que ele fez, demonstrativo de apuração da contribuição. Ele trouxe o livro de ICMS e a cópia do DACOM. Só. A alegação dele de pagamento é maior, deixa eu ver aqui. Preste atenção aqui. Para demonstrar a receita dele, né? Que houve uma apuração do PIS e COFINS menor, né? Eu até no primeiro momento, até pensei que o próprio livro de ICMS fosse suficiente para chegar a algum lugar. Mas eu não consigo enxergar como o livro de ICMS pode, enfim... Mas no livro de ICMS é declarar a receita, o faturamento mensal, né? Está lá declarada a receita. Mas caso a turma entenda que esse documento seria suficiente para baixar os autos em diligência, ok. Eu não teria objeção caso a turma entenda majoritariamente nesse sentido. Para mim, o que pesa, Pedro, é esse documento já ter sido apresentado, negado em primeira instância, a primeira instância dá indecisão, dizendo, olha, apresente tais documentos e o contribuinte insiste em não apresentar. Isso, para mim, pesa também, né? Na questão do ônus probatório. Apresentado na DRJ já tinha sido apresentado. Já tinha. Não teve nem nada de novo aqui no recurso voluntário. Ela só pede que o livro seja analisado e não apresenta nenhum outro livro que pudesse corroborar a tese que ela expõe, né? Do pagamento indevido. E nem apresenta a DCTF retificadora. Ela nem informa se fez, na verdade, ela não retificou e, mesmo em recurso voluntário, ela não informa que eventualmente pudesse ter retificado, apresentando outros documentos que pudessem corroborar o erro
que ela alega ter realizado. Enfim. No recurso voluntário, ela fica falando em livros, mas não é livros, é o livro de CMS, é isso? Só tem o livro de CMS de entrada e saída, somente isso. Eu olhei e são poucas as páginas, são 2 páginas só. Tem aqui até as páginas eu coloquei, deixa eu ver se eu acho para que você veja. Peraí, cadê? Está na página 52 e 53, são 2 páginas só. Tá lento aqui o e-processo. Página 52 e 53. É o único livro que me sensibilizou um pouco dentro do nosso entendimento da turma, né, no sentido de baixar quando existe algum documento que possa corroborar a existência do crédito. Mas não me parece que essas 2 folhas que tem aqui, as folhas 52 e 53, seriam suficientes para tal. Mas, mais uma vez, se a turma entender que esse documento seria razoável, confesso que eu fiquei tentada no primeiro momento a baixar os autos em diligência, mas analisando essas 2 páginas, 52 e 53, realmente eu acabei tendo que concordar com a DRJ que esse documento por si só não seria suficiente a comprovar o direito creditório do contribuinte. E no demonstrativo que ele faz, eu não estou conseguindo acessar aqui o processo. O demonstrativo mostra... É uma planilha feita por ele que demonstra esse indevido que eu até acredito que possa ter, mas ele não comprovou a planilha, na verdade, né? Só a planilha, como a gente já discutiu em outros cases, em que isso já aconteceu, e a própria planilha unilateral não foi recepcionada como documento hábil. Eu tenho meu entendimento pessoal, e vocês sabem como é, né? Para mim, só a da DACOM já seria suficiente. Mas eu não vou ficar dando murro em ponta de faca, é entendimento da turma que a DACOM não é suficiente, então, por isso que, em outros votos, eu já, inclusive, manifestei a minha alteração de posicionamento, ressalvando essa questão. Pedro, está jogado aqui mesmo. Essas 2 folhas do livro de CMS está jogado. Não tem apresentação das formalidades do livro, sabe? E a DRJ falou expressamente para trazer, né, a documentação fiscal. É aí que eu me peguei e não baixar inicialmente os autos em diligência. Ok? Então, podemos então, Pedro? Pode ser. Então, como vota, Pedro? Qual é a relatora? Cíntia. Com a relatora. Renan. Com a relatora. Carlos. Acompanho. Sabrina. Acompanho. Thaís. Com a relatora. Eu também acompanho. Acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Itens 74 e 75. Vamos ao 76, também da relatoria da Senata. Tá. Se eu vou ler o voto todo, que tem algumas particularidades. O recurso também é tempestivo e dele toma conhecimento. Então, trata-se de, aqui é auto de infração, a legislação das contribuições ao COFINS, no valor total, incluindo juros e multa, de 818.543,54 e de PIS, no valor de 177.710,01, relativo ao período de 1º de janeiro de 2008 a 30 de novembro de 2008, pela insuficiência de recolhimento dessas contribuições no mencionado período. De acordo com o termo de verificação fiscal, de folha 149 a 142 e 142, em resumo, a autuação se deu porque o contribuinte não teria provado, mediante a apresentação de notas fiscais de aquisição de mercadorias, os créditos de PIS e COFINS que alegava possuir, o que ocasionou a respectiva glosa dos créditos, culminando, portanto, na lavratura dos autos de infração. Em impugnação, a recorrente alega a insubsistência da autuação, primeiro,
porque o trabalho da fiscalização não observou os ditames do artigo 142 do Código Tributário Nacional. E 2, porque a base de cálculo utilizada pela douta fiscalização não corresponderia à verdade material dos fatos, conforme fez prova as notas fiscais anexadas naquela impugnação. Diante da apresentação, então, de novos documentos, os autos foram baixados em diligência e, uma vez retornando da diligência, entendeu-se mais uma vez necessária a baixa por uma segunda diligência para o esclarecimento de fatos e valores que não haviam sido verificados e evidenciados nos autos. A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação da contribuinte, reconhecendo parcela dos créditos comprovados. Em síntese, a DRJ pontua o seguinte: não há que se falar em autuação por presunção, porque o contribuinte foi incapaz de apresentar a totalidade dos documentos de suporte às despesas que serviriam de base para apuração de créditos da não cumulatividade. 2, que não foi apresentado o boletim de ocorrência que comprovaria o extravio de documentos alegados, mas apenas uma declaração de extravio lacrada em 2018. Lembrando que os débitos são de 2008. Que cabe ao contribuinte o ônus de comprovar o que foi por ele declarado e escriturado, o que não foi realizado em sua totalidade. Motivo porque somente foi reconhecida a parcela dos créditos comprovados. Em resumo, a recorrente em recurso voluntário pontua: 1. A violação de seu direito de defesa, assim como do princípio da verdade material que rege o procedimento administrativo fiscal, que permite análise de livros, arquivos e documentos que façam chegar a verdade dos fatos narrados. 2. Que na forma do artigo 23 do Decreto 70235 e o artigo 199 do CTN, poderia a autoridade fiscal solicitar informações a terceiros, fornecedores e secretaria de fazenda, no caso aqui estadual, a fim de aferir a verdade dos fatos, e que juntou aos autos cópia dos livros contábeis e de decoração de ICMS, que faz prova da existência das notas fiscais encontradas fisicamente, e também faz prova da existência das notas fiscais não encontradas fisicamente. E, por fim, que o auditor ignorou os livros de apuração de ICMS, de modo que poderia solicitar informações ao fisco estadual, no caso São Paulo e Rio de Janeiro, e aos fornecedores de ditas mercadorias, em nome da verdade material. Dessa forma, pede a baixa dos autos em diligência para que a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo e a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro sejam intimadas para disponibilizar suas vias das notas fiscais relacionadas nos autos e extraviadas. Ou, caso não seja esse o entendimento dessa Corte de Julgamento, que os livros fiscais de entrada e saída de mercadorias corporificadas nos livros de ICMS sejam aceitos como prova efetiva e terminativa da existência das operações de compra que originaram o crédito tributário indevidamente glosado. Vejamos. É fato incontroverso que a questão posta em debate tem conteúdo exclusivamente probatório. Trata-se de lançamento de ofício entre a ausência física de notas fiscais de produtos adquiridos, insumos, pela recorrente. Sobre o ônus da prova, é importante consignar, como eu já fiz ontem algumas vezes esse introito, dizendo que, em regra, no primeiro momento caberia o fins, mas cabe agora a ambas as partes, dentro da medida dos seus direitos, cada parte alegar o direito ou se desincumbir do ônus de provar a existência do fato. Portanto, aqui, se a Fazenda alega ter ocorrido o fato gerador da obrigação, deverá ela apresentar a prova dessa ocorrência. Se, contudo, o interessado aduz a existência da ocorrência do fato, igualmente terá que comprovar os pressupostos da ocorrência ou inexistência daqueles fatores excludentes. Muito bem. Posto isso, vote-se, então, ao estudo do processo. Destaque-se que o caso, ora em análise, tem por objeto a verificação da procedência ou improcedência do auto de infração e não do pedido de ressarcimento ou de declaração de compensação, sendo certo que, naqueles casos, cabe ao fisco a prova da inexistência e gerar a respectiva glosa pretendida. Pois bem, o termo de verificação fiscal de folhas 149 a 152, que acompanha o auto de infração,
deixa claro que o contribuinte, estado a apresentar informações e documentação solicitada junto aos autos, além da escrituração fiscal, uma planilha contendo as bases de cálculo para o PIS e para a COFINS, bem como algumas centenas de notas fiscais referentes ao ano calendário de 2008. Frisa que as planilhas preparadas pela empresa Pertwork detalharam cada operação e identificaram se os documentos foram localizados juntamente com os comprovantes de seus pagamentos, que são os boletos, bem como a não localização destes. Assim, do exame de tais documentos, a fiscalização detectou que a planilha, contendo as bases de cálculo do PIS e da COFINS, que deram base à preparação do demonstrativo de apuração das contribuições sociais, ou da COM, e a respectiva da CTF, apresentavam divergências em relação às próprias declarações da contribuinte. Desta forma, como não foi apresentada parcela significativa da documentação comprobatória das aquisições de mercadoria e das despesas com transportes e fretes, conhecimento de transporte, notas fiscais, comprovantes de pagamento, que dariam suporte aos créditos, a fiscalização refez as bases de cálculo de referidas contribuições para todo o ano calendário de 2008, excluindo parte dos créditos anteriormente registrados na DACOM. Assim... Desculpa, Renata. Desculpa, presidente. Eu tô com a situação aqui da bebê chorando. Desculpa parar no meio do caminho. Péssimo. Mas não tá dando para segurar aqui. Ainda tem um tanto de leitura e discussão. Posso... Okay. Se vocês quiserem, eu posso ir, eu acompanho, ou pode dar uma paradinha, desculpa. Tá, você precisa de quanto tempo, Thaís? 5 a 10 minutos. Tá, então vamos dar uma pausa de 10 minutos. Desculpa, Renata. Ok. Tá. Eu peço, então, para a Fabiana... Obrigada.